Digimon Last Evolution Kizuna é o produto mais irônico que eu esperaria do estúdio Toei Animation. Desde o início dos anos de 2010, a Toei decidiu reviver franquias nostálgicas. A minha ideia cínica é que eles não conseguiam franquias novas de qualidade desde One Piece, então era necessário desenterrar absolutamente tudo, ou apostar no sucesso de Toriko. Obviamente optaram por reviver Saint Seiya, Sailor Moon, Dragon Ball e Digimon. Eu não tenho interesse em Sailor Moon, apesar de que até onde eu saiba o reboot foi muito mal recebido. Entretanto, eu acompanhei os outros revivals e cada um deles foi mais sofrível que o outro. Dentre o remaster porco de Dragon Ball Kai, a ruindade de Saint Seiya Omega, a tentativa desesperada que foi Dragon Ball Super, a única coisa boa em Soul of Gold é a referência não intencional a uma música do Spalding Ballet. E a falta de vontade em fazer Digimon Try. Tivemos talvez Battle of God e Super Broly para compensar essas coisas. E até onde eu vi o reboot de Digimon Adventure, ele sacrifica a consistência no roteiro para priorizar a venda de brinquedos e fanservice. Então ele não necessariamente é bom, porém pelo menos não opta totalmente pelo caminho mais fácil de reciclar o anime de 99. Digimon Last Evolution Kizuna me surpreendeu dessa leva de falta de originalidade do estúdio, pois ele tem uma alma. E sem dúvidas é o mais interessante dos revivals. Quando eu vi o anúncio de Digimon Try na época, a minha sensação era de decepção. E quando eu assisti, essa decepção virou nojo. O anúncio de Last Kizuna eu praticamente ignorei por causa de todo o histórico do estúdio e da prequela Digimon Try. Eu tinha revisto um pouco de Try antes de Last Kizuna, então tudo isso deixou bem óbvio a diferença gritante, tanto no roteiro quanto no objetivo de cada um. Eu não quero ficar muito focado na comparação entre ambos, só que é importante ressaltar o quanto Last Kizuna respeita o seu telespectador. E é um pedido de desculpas pelo desastre que foi Digimon Try. Esse vídeo vai ser inteiramente spoilers, pois a ideia de Last Kizuna é ser uma longa trilha até o final para um objetivo óbvio que aparece nos primeiros minutos do filme. E fica na cara que a mensagem vai ser a mesma, independentemente do final ser feliz ou triste. Last Kizuna explora a essência da segunda metade do episódio final de Digimon Adventure, na qual as crianças e seus Digimons se separam, só que expandindo esse final e melhor desenvolvendo ele, pois na semana depois do último episódio de Digimon Adventure, Zero Two foi lançado no Japão, tirando qualquer impacto daquele fake out. Last Kizuna é mais focado no Taichi e no Yamato e no amadurecimento deles, deixando todo o resto do elenco praticamente de fora. Esse aí eu vou usar os nomes japoneses, afinal esse filme nunca vai ser dublado mesmo. Já no começo é estabelecido que esse filme é sobre o adeus que eles eventualmente vão ter que dar aos seus Digimons, pois eles têm um curto período de tempo até perderem eles, graças a um retcon de que Digimons só podem ficar com seus parceiros enquanto esses parceiros têm potencial de crescimento. E como Taichi e Yamato viraram adultos, eles não têm muito potencial. O que é um retcon? É a abreviação de continuidade retroativa em inglês. É quando você muda coisas mencionadas anteriormente numa história para facilitar algo que você quer contar agora. Esse retcon de Digimon até pode ser classificado como bom, afinal ele serve para incrementar o contexto e não para justificar uma cena irrelevante como Dragon Ball Super faz, porém a maneira que ele é justificado é extremamente mal pensada. Taichi e Yamato são os únicos dos 8 escolhidos que têm alguma dúvida sobre o futuro de suas vidas. Em outras palavras, se alguém tem potencial de evolução, são eles. E como eles são o foco do filme, claramente eles vão acabar terminando o seu desenvolvimento até o final dele. O fato deles serem os únicos 2 personagens que sabemos que têm perspectiva de amadurecimento e mesmo assim só eles têm o risco de perder seus Digimons não faz sentido. Eles não são os mais velhos como o Joe, eles não foram os primeiros a crescerem da ideia de Digimon como a Sora, eles foram escolhidos como os 2 primeiros a sofrer unicamente por serem os 2 personagens principais de Adventure. E também por serem os mais populares. O meu problema não é que convenientemente isso se aplica apenas a eles, e sim que eles podiam ter criado qualquer regra nova para esse universo, e escolheram mais fácil, preguiçosa e idiota. O fã automaticamente associa o Taichi e o Yamato como os mais maduros só por serem os protagonistas, e o filme assume que você faça essa associação sem sentido. Eu até agora não tenho certeza se eu estou passando por um efeito Mandela, onde eu entendi errado a tradução que assisti, e que as regras que eu achei que eram para perder os Digimons estavam erradas.
Eu até originalmente pensei que ia ter algum caso de amizade impedindo os Digimons de partirem, o que claramente não é o caso, pois esses protagonistas tomam decisões e mesmo assim são punidos. Ok, depois de muito contentamento para ser capaz de ignorar esse grande furo de roteiro, você vai deparar que Last Kizuna é muito superior à maioria dos revivals concorrentes. Provavelmente porque ele é uma crítica a revivals e a mentalidade de fã que não deixa franquias morrerem. Animes e mangás são uma mídia bem única comparada a outras similares, pois a norma é que quando algo acaba, o seu legado não pode ser encostado, o que particularmente acho muito respeitável. Porém, de uns anos pra cá, há tido uma tentativa de quebra desses princípios, provavelmente pois criou-se uma cultura em tudo que é mídia de criar uma comunidade e entregar conteúdo consistentemente. Atualmente, acabar com a produção de conteúdo novo, pois o autor ou qualquer outra pessoa com senso crítico percebe que o momento de acabar chegou, vem se tornando uma decisão cada vez mais difícil. Até mesmo numa mídia onde conteúdo eterno nunca foi prioridade. Digimon Last Evolution Kizuna, na minha visão, é a mensagem que as pessoas que vivem nostalgia eterna nunca vão entender. Você pode ver esse final da história como algo positivo, como Taichi Yamato vem no final do filme, ou você pode ser uma viúva eterna. Sim, é irônico que esse filme tenha sido lançado e depois decidiram anunciar um reboot de Digimon Adventure que vai contra a mensagem que os produtores desse filme tentaram passar. Mas isso é irrelevante, pois eu sinto que os roteiristas de Last Kizuna são extremamente competentes e ousados. E não acho que é válido menosprezar o trabalho deles por causa de um trabalho futuro do estúdio. É bem óbvio que Digimons nesse filme são analogia para a infância. Taichi e Yamato se tornam pessoas melhores por abandonarem símbolos físicos que indicam características deles, ou tecnicamente seres vivos, na forma dos próprios Digimons. Mas essa é a mesma lógica que teve no Adventure antigo, onde existiam brasões, pois cada criança tinha uma virtude que dava força ao seu Digimon. E que no fim das contas, esses brasões eram apenas para guiá-los ao crescimento. Nunca houve um poder especial neles. Da mesma forma, Taichi e Yamato não precisam de Agumon e Gabumon para mostrarem características próprias. Claro, eles são seres vivos, o que torna o peso da perda deles bem maior do que qualquer pedaço de plástico. Mas os protagonistas amadurecem a partir do momento que eles notam que, mesmo eles perdendo seus companheiros, eles ainda carregam o espírito deles em si. A resolução do conflito é a maior prova disso. Esse foi um conflito que ajudou eles a tomarem suas decisões em suas vidas. Eles não abandonaram o que aprenderam com seus Digimons. De forma oposta à vilã do filme, a Menoa perdeu seu Digimon aos 14 anos, bem antes dos protagonistas, pois ela teve um crescimento muito rápido, já que ela é uma gênia, o que novamente não faz sentido segundo o próprio retcon feito, mas novamente vamos em frente. Ela não aceita essa perda de forma boa, se tornando uma daquelas vilãs que simplesmente estabelece o que é melhor para os outros, querendo proteger outras pessoas de passarem por algo que ela passou. Ela vai atrás de qualquer Digi escolhido e aprisiona eles num estado de infância eterna. A contradição dela vem novamente da crítica à nostalgia que esse filme faz. E que ficar preso em memórias boas não significa nada. O importante é que esses acontecimentos só viraram lembranças, pois são acompanhados de sentimentos, aprendizados e crescimentos. Você não pode reviver ou recriar esses momentos sem isso. A razão que essas são boas memórias é toda a carga emocional que vem acompanhada delas. Taichi e Yamato acabam percebendo isso quando Agumon e Gabumon falam isso pra eles. Durante toda a trama, ambos os Digimons não têm medo de desaparecer, e isso é porque eles confiam no Taichi e no Yamato de interpretar tudo o que passaram como algo necessário e positivo. Apesar disso, esse filme tem diversos problemas, como os primeiros 10 minutos serem uma recriação do filme piloto do Digimon Adventure, que foi uma grande perda de tempo. É até mesmo mais fraco do que a recriação de Try do primeiro combate de Digimon Adventure. Existe uma trama idiota de descobrir quem é o vilão, então Yamato começa a investigar coisas que não vão a lugar nenhum, pois ele acaba suspeitando da assistente da Menoa, esse que é um agente do FBI que trabalha perto dela, a fim de achar provas contra a Menoa. E para isso ele age da forma mais conveniente para confundir as pessoas que têm o mesmo objetivo que ele. Então ele acaba fazendo o Yamato e nós perder um monte de tempo com nada. E como eu já disse anteriormente, é falha a premissa para justificar o plot e a escolha do vilão.
Eu diria que um saldo total é um filme decente, com grandes baixos e uma ideia absolutamente fenomenal, que sem dúvidas é uma das melhores maneiras que eu já vi de desenterrar o caixão de uma história. Suponho que eles ainda tenham que vender as outras formas de mídia da franquia de alguma forma, então era necessário, de certa forma, colocar fanservice descarado e esse mistério desnecessário. Então é compreensível e esperado esses comprometimentos que acabam fazendo do plot. A sensação é que os roteiristas tiveram muita liberdade na hora de escrever o roteiro, desde que eles assumissem essas demandas do estúdio, em troca de poder escrever praticamente o que quisessem, até mesmo colocando indiretas para o estilo de produção do que seus concorrentes e até mesmo dentro do próprio estúdio. E se você for ver, é a mesma forma de produção que Digimon Adventure e Tamers tinham, que são considerados alguns dos melhores, se não os melhores animes do subgênero Mon. É um revival que justifica a sua existência, principalmente considerando a diferença gigantesca em todos os parâmetros de qualidade e ambição de Last Kizuna pra Try. Eu provavelmente, como um pretensioso fã, estou dando créditos demais para os pontos fortes de Digimon Last Evolution Kizuna, e devo ter colocado o significado onde não tinha. Sim, os pontos fracos do filme derrubam bastante a qualidade dele em diversos sentidos, mas eu fico feliz, mesmo com tudo isso, pois é um filme que eu sempre quis que existisse, e eu nunca soube disso. Então eu agradeço a todos os problemas desse filme existirem, pois sem eles nós não teríamos essa linda história.